É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, queridos de Deus. Aleluia! Mais um dia começa na presença do Papai. Mais um dia em que a gente tem que se assentar numa cadeirinha para absorver uma coisa gloriosa. A perfeição que vem do alto. Eita maravilha! Num mundo totalmente caótico, né? E num corpo muitas vezes desajustado, que é o nosso, e numa cabeça que muitas vezes é afetada por tantas coisas, tornando essa coisa tão imperfeita. Num ambiente que a gente tem que lidar com tanta coisa diferente ao mesmo tempo e com outros seres humanos que também têm as suas próprias vontades, interesses e pensamentos. Aí o sujeito olha para isso tudo e fala: rapaz, como manter a glória de uma paz perfeita? Como manter a glória de uma perfeição de paz e de alegria que vem do Espírito. E eu quero falar sobre isso, exatamente sobre isso. Porque é assim que Deus quer que a gente enxergue a nossa comunhão, aquilo que a gente chama de vida cristã, né? Essa comunhão perfeita com Deus. Comunhão perfeita com Deus. Quebram toda a glória da perfeição que tem que vir lá do interior, do Espírito, da verdade. Hoje eu quero ler para você uma escritura que está no livro de Colossenses capítulo 2. Eu quero ler para você isso. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim: como pois recebestes a Cristo, o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Eu quero pensar nisso com você. Como pois recebestes a Cristo, o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Porque receber Jesus apenas num ato distante não basta na vida. Não adianta a gente dizer assim: um dia eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. É preciso que a gente continue recebendo dele numa base diária, e a gente a partir desse recebimento diário, que é exatamente o nome desse canal do YouTube. Esse recebimento diário. Sem essa visão de recebimento diário, você não vai ter vida cristã, não. Sem o recebimento diário, eu te garanto que você vai ter recebimento da carne. Sem o recebimento diário de Jesus, você vai ter o recebimento da descarga meramente humana. Você vai ter o recebimento de ações e reações de um mundo hostil, inimigo demais.
e de influências diabólicas, satânicas, que lutam contra o pensamento e o entendimento. Se você ignorar isso, então você está querendo ser um bobinho espiritual, porque não se deve ignorar tudo isso. Quando eu sento nessa cadeirinha, eu sento porque eu preciso receber poderosamente o entendimento diário. É o que ele está dizendo aqui, né? O apóstolo Paulo está dizendo assim: assim como recebeste Jesus, também andai nele. Andai como? Recebendo, continuamente, continuando a receber. É continuando a receber que a gente anda, que a gente se comporta, que a gente tem uma postura. É continuando a receber que a gente tem uma conduta. Eu falei para vocês de duas maneiras de agradar a Deus. Uma delas é essa conduta gloriosa, mas ela está sendo praticada em cima de algo que já está realizado. A visão perfeita é a visão completa da vida cristã. E a visão completa só pode ser perfeita. Qual é a visão completa? Algo foi feito poderosamente em meu favor e em teu favor. Eu não vou ignorar esse negócio tão profundo e glorioso, em que Deus me deu Jesus para que Ele seja a minha perfeição. E eu quero que você pegue a visão, porque este é o foco deste áudio, a tua perfeição. Eu quero chamar a atenção do teu pensamento para essa glória, que tem algo em você muito glorioso e perfeito, que não pode ser ignorado. Você não pode passar os dias ligado só nessa coisa meramente humana, carnal, nesses pensamentos meramente psicológicos e humanos. É preciso ter um novo psicológico, renovar a nossa mente com essa glória. É preciso pensar com categorias do alto. É preciso pensar com a categoria celestial. E a palavra de Deus, ela está nos treinando nisso. Você está percebendo ao longo desses períodos gloriosos de ouvir a verdade? Que a nossa cabecinha não vai ser igual dos outros, dos demais que só pensam nesse sistema aqui de baixo. É o que Paulo está dizendo. Assim como você recebeu Jesus, e aquilo foi o ponto inicial, agora continue recebendo para que a tua cabeça, a tua alma, o teu pensamento, o teu entendimento comece a crescer na glória do que existe no Espírito. Nessa perfeição, nessa coisa imaculada, perfeita, sem pecado, sem injustiça, sem a inadequação do humano, né? Sem a inadequação do meramente humano. É tão alto e glorioso que a gente não pode ser tentado a pensar e falar: não, isso não sou eu. Não sou eu, é assim. Aquele que está em Cristo é essa nova criatura imaculada, bendita e perfeita. Enquanto você não tiver ousadia de chegar nestas palavras, você ainda está andando segundo a carne e não segundo o Espírito. Quando você não tiver essa ousadia, enquanto você não perder essa mente de Adão e entrar na glória da mente de Cristo, você está meio distante da realidade. É o que ele quer ensinar para nós, Jesus. Porque a mente dos descendentes de Adão é essa mente caída, inadequada, inferiorizada, culpada.
sempre, sempre, sempre hostil a Deus e sempre hostilizada. Mas a mente, essa mente aqui, assim como recebestes a Cristo, também andai nele, é uma mente totalmente nova, totalmente renovada, em que a gente acorda de madrugada ou de manhãzinha para colocar o nosso corpo físico e a nossa cabeça, o nosso pensamento nessa esfera, nessa atmosfera de uma perfeição gloriosa que temos. Deixa eu continuar lendo. Ele diz assim: andai nele todo dia. Como? Arraigados. Arraigados, ou seja, com raiz. Não é uma coisinha superficial. Não é levantar pela manhã, sair correndo para trabalhar e não dar tempo no pensamento para essas coisas gloriosas. Porque se você faz isso, você não tem raiz. Você é superficial. Você vai tombar na esquina. O diabo te derruba ali na esquina. Na primeira ofensa. No primeiro ataque do meramente humano que virá contra a tua alma. No trânsito. Na loja que você vai fazer uma compra e recebe uma ofensa, ou em qualquer outra situação com familiares que muitas vezes são diabólicos. Muitas vezes você descobre que o mal está dentro da parentela. Tá? Eu quero que você saiba que tem parentes diabólicos também. E sem a raiz dessa glória, você tomba. Sem a raiz da perfeição, sem a raiz do poder divino, sem a raiz. É por isso que ele está dizendo arraigados. A palavra arraigado significa com raízes profundas, né, que vão para baixo, no subsolo da vida espiritual. A raiz vai para baixo. Mas ele também não fala só de raiz, ele fala edificados. Aí é para cima. Aí eu quero que você vá pegando a visão dele. Como é que você anda em Jesus todo dia? Eu ando arraigado, com raízes que vão para baixo, e ando edificado. Uma coisa que vai para cima, é edificado, é construído para cima da superfície. Essas duas perspectivas fazem parte da espiritualidade real. Eu sou arraigado e todo dia eu sou edificado. Eu estou crescendo para fora. De tal maneira que quem começa a me olhar fala, esse cara aí não é o mesmo cara, não. A edificação demonstra diferença poderosa. Aleluia. Quero fazer um desafio para você. O meu desafio é o seguinte: eu quero que você perceba, se as pessoas percebem, que você já não é o velho você. Mas eu quero que elas percebam isso sem que você seja uma pessoa chata. Aí sim, você estará sendo gloriosamente mostrado que você tem raiz e que você tem a edificação de Jesus Cristo. Você não precisa forçar nada e nem ser o chato do legalismo. As pessoas têm que perceber você sem que você... O que é legalismo? Legalismo é você tentar impor para as outras pessoas, presta atenção nisso, tentar impor para outras pessoas a neurose de uma transformação que não é naturalmente brotada da glória do Espírito. É você tentar forçar isso para outra pessoa. Por exemplo, eu durante anos fui pastor aqui nessa cidade. E as pessoas que andavam comigo, sendo instruídas na palavra, elas não eram
Eu não impunha sobre elas um comportamento. Eu procurava tirar esse comportamento da transformação interior. Isso é evangelho. É uma transformação interior, entendeu? A pessoa tem que se interiorizar de uma maneira tão gloriosa que ela muda exteriormente de maneira automática mesmo. Automática, não é uma forçação. Então eu quero que você perceba. Eu quero que você perceba se isso está acontecendo na tua vida e na vida daqueles que você ministra, na vida daqueles que você compartilha a realidade de Cristo. Isso é uma coisa que tem gente que não tem paciência. Tem gente que quer pegar o pescoço do irmão e fazê-lo crescer. Cresce. Eu gosto de pegar um discípulo e ele começar a perceber que ele está sendo transformado e não está nem percebendo. E dentro de um ano ele fala, meu Deus, a minha vida foi transformada, eu já não quero mais fazer aquilo que eu fazia tanto. Eu já não tenho mais prazer. Eu observo isso na vida das pessoas. Pessoas vão falando assim, sabe, pastor, aquele negócio que eu era viciado de fazer, eu não tenho mais prazer naquilo. Aleluia! Você está sendo arraigado e edificado nele. Aleluia! Entendeu? É isso. E ele diz assim, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. A gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção em cada frase. Cada frase dessa é tão poderosa. Ele está falando, vocês têm que andar em Cristo. De que jeito? Arraigados, edificados e crescendo em ações de graça. Se você não observar cada aspecto desse, você está perdendo a maneira de crescer poderosamente. Ninguém cresce sem ação de graça. Se você não desenvolver um hábito glorioso de falar assim o tempo inteiro, meu Deus, graças te dou por isso. Meu Deus, graças te dou por aquilo. Meu Deus, graças te dou, Senhor, por isso. Meu Deus, graças te dou por aquilo outro. Se a tua boca não estiver cheia dessa expressão, você está impedindo a glória do teu crescimento. Porque o teu crescimento é feito com ações de graça. Com ações de graça. Você põe o pé para fora da cama com ações de graça. Você está entendendo? Que é o que eu faço. Eu abro o olho e falo, Senhor, graças te dou. Eu crio esse hábito. Veja bem, o cristão tem que criar hábitos de santidade nesse sentido. Porque dentro de um ano fazendo isso, você vai estranhar de não fazer. Você vai estranhar o dia que você não for grato. Oh, meu Deus, eu não agradeci. Já faz meia hora que eu não agradeço. Já faz meia hora que eu... Meu Deus do céu, eu preciso... Não, você não vai ter mais esse cuidado, porque será uma coisa brotante da tua boca. Aleluia. Papai querido, graças te dou. Isso é ação de graça, né? Constante, que Deus quer. Está escrito aqui. Deus gosta disso e quer para você, porque isso te faz crescer poderosamente. Isso te traz sucesso. Você não percebe que quando você obedece a Deus, você tem sucesso. Você é próspero. Ninguém é próspero espiritual e materialmente sem essa gratidão brotante da boca. Graças te dou, Senhor, por esse carro que eu tenho. Graças te dou, Senhor, pelos meus filhos. Aleluia. Graças te dou, meu Pai, porque o Senhor me fez um justo em Cristo. Graças te dou porque o Senhor levou o pecado. Não tem mais pecado em espírito. De tal maneira que eu possa andar pecando cada vez menos nas minhas ações e pensamentos. Graças te dou, meu Deus, porque o Senhor me deu uma perfeição de ligação contigo. Isso não veio de mim. Isso é um presente teu. Graças. Então Paulo está falando assim, você tem que crescer na ação de graça. É um crescimento.
Por que ele diz isso? Porque ele sabe que o ser humano normal, meramente humano, ele não é grato. Ele tem que crescer em ação de graça, porque ele não é grato. Ele não é acostumado. Não é verdade o que eu estou falando? Faça uma análise da tua própria vida e você vai ver que, embora você seja uma pessoa que você agradeça as pessoas, você é educado, você é uma pessoa agradecida, mas você não é crescido em ações de graça. Entendeu o que eu quero dizer? Nós todos somos pessoas educadas, e quanto melhor for o caráter humano, mais agradecido ele é, mais grato ele é. Mas nós não temos esse crescimento espiritual na plenitude. Nós não transbordamos de ações de graça. E é isso que eu estou querendo dizer. Uma vida espiritual, ela é profundamente cheia de ações de graça na boca o tempo inteiro do dia. Está no mercado, oh Senhor, glória a teu nome. Obrigado, papai. Ontem à noite começou a chover aqui em Las Vegas, é muito quente, né? Quase não chove. Aí começou a cair aquela chuvinha. Aí eu e a minha esposa viemos assim para umas cadeirinhas que a gente tem na varanda. Eu e ela sentamos na cadeirinha olhando para aquela chuva, aquele sol não, aquela nuvem, né? Aquele céu nublado, totalmente diferente. Nós olhamos para aquilo e os dois olhamos e falamos simultaneamente, oh Senhor, graças te damos. Nós dois falamos juntos, graças te damos por essa chuva, aleluia. É uma coisa que a gente tem que praticar por todos os momentos. Papai querido, muito obrigado, Senhor. Porque isso é uma coisa muito importante e poderosa na espiritualidade verdadeira. É o que ele está dizendo, crescendo em ações de graça. Versículo 10 diz assim, estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Amém? Eu quero que você pegue isso, porque eu estou fechando o áudio. Estais perfeitos nele, não é em você não. Quando o diabo vier falar, você não é perfeito coisa nenhuma, cara. Você fala assim, é verdade. Concorde com o teu inimigo no aspecto da mentira dele. Fala, é verdade, em mim mesmo eu não sou perfeito não. Mas eu não estou falando em mim, Satanás, eu estou falando que eu estou em Cristo. Em mim eu não sou perfeito, não. A minha visão é imperfeita. Às vezes eu não sei onde eu botei o óculos, ele está na minha cabeça. Eu não tenho perfeição nenhuma na área psicológica, física, emocional, racional. Mas Paulo não está falando de nenhuma dessas áreas. Ele está falando assim, estáis perfeitos nele. Nele quem? Em Jesus. O cara que tem essa visão, ele vence o mundo, porque ele começa a dizer de si mesmo o que Deus fala. Deus querido, graças te dou, porque em Jesus eu sou perfeito de verdade. Em Jesus eu não sou mais essa gosma de imperfeição de Adão, que está nesse pensamento, nessa cabecinha, nesse raciocínio. Eu me desvinculo da carnalidade. E eu entro todo dia lá nas gloriosas profundidades do Espírito. Eu falo com todas as categorias que eu sou perfeito nele, de verdade. Não quero nem saber. Entendeu? Os meus parentes, os meus vizinhos, os meus amigos podem dizer assim, você não é imperfeito, eu conheço você. Mas eu de mim mesmo não vou falar uma porcaria dessa. Porque será um insulto contra o meu glorioso Redentor. Que eu continue me olhando segundo a carne e concordando com a carnalidade, dizendo que Deus não fala de mim. Porque o que Deus vai se agradar de nós, amados, eu quero fechar esse áudio com essa frase na tua mente. Deus só vai se agradar de mim e de você quando a gente falar o que Ele fala a respeito de nós. Quando a gente parar de falar a nosso respeito as coisas que a mente humana meramente afastada de Deus diz.
e a gente continuar dizendo o que ele diz a nosso respeito. É por isso que este apóstolo glorioso, ele escreveu essa frase aqui. Estais perfeitos nele. E se você não se encher dessa perfeição na tua cabecinha, você será um derrotadíssimo. Porque enquanto você não se encher dessa perfeição, a imperfeição de Adão te derrotará a mente e o coração. Satanás será um fustigador da tua inadequação diária. É por isso que você tem que meditar numa cadeirinha e falar: aleluia, papai. Graças te dou porque o Senhor escolheu me colocar numa perfeição gloriosa em espírito, que é tão unida com Jesus Cristo, que eu sou proibido de falar de mim de uma maneira diferente. O Senhor não gosta disso. O Senhor me proíbe: filho, nunca diga no teu coração que você é imperfeito quando você está ligado com a glória do meu filho. Pare de dizer: eu sou tão imperfeito. Não, você está perfeito nele. Confesse, né? Você tem que ter uma confissão de fé. Graças te dou, meu Deus, porque eu sou perfeito em Cristo. Sempre em Cristo. Não é em você, não. Não existe arrogância e empáfia na carne. A carne não é perfeita, não. Mas você não está falando de carne, você está falando de espírito. Entendeu? Toda vez que você falar isso, todo mundo que não tiver essa mesma mente vai achar que você está maluco. Mas você não está falando para agradar homens, você está falando para agradar a Deus. Graças te dou, meu Deus. Porque o Senhor me fez perfeito em Cristo e assim eu sou. Eu sou amado. Eu não sou um desamado. Eu não sou um rejeitado. Eu não sou um condenado. Eu sou amado de Deus, justificado pela graça, perfeito com Cristo e ando nessa glória, arraigado e edificado, crescendo em ação de graça o tempo inteiro. Essa é a suma deste capítulo aqui que você tem que viver. Amém, queridos? Pai querido, em nome de Jesus, aleluia. Eu oro por mim e por todos que me ouvem, para que a mentalidade dos meus irmãos seja realmente arraigada e edificada nesse poder. E que o Senhor possa fazer, ó Deus, uma transformação tão radical na vida deles, que eles, com o tempo, comecem a perceber que esta raiz, ela tá tão profunda que é impossível de se arrancar. É impossível de não viver. É impossível de não manifestar fruto. Impossível. Quem olhar para nós vai ver fruto. E vai participar da nossa frutificação. Essa é uma glória de dar fruto. O fruto não foi feito para não ser comido e participado. Degustado, entendeu? Então, é isso. Que Deus abençoe o teu dia. E que você possa estar ciente dessa glória, dessa perfeição diária que você tem em Jesus. Deixe seu like pra gente. Eu sempre peço isso porque isso ajuda. E compartilhe esse áudio. E deixe o seu comentário para nós. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Perdoa pelos aviões que hoje decidiram fazer um festival aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.